Aqui no cão, a gente vai estudar as artérias da base do coração. Então, aqui no coração, a gente consegue ver a artéria tronco-pulmonar e aqui o arco aórtico e a aorta descendente. Aqui no arco aórtico, a gente consegue ver que nos carnívoros emitem, além do ramo das coronárias, emitem esses dois ramos bem grossos. Esse primeiro, mais próximo ao coração, é a artéria braquiocefálica. Esse segundo, mais próximo no finalzinho do arco aórtico, é a artéria subclávia esquerda. Então vamos começar pelo tronco braquiocefálico. Eu vou prender aqui a artéria subclávia esquerda para não atrapalhar. Pronto. Então aqui a gente tem o tronco braquiocefálico, ou seja, vai para braquial, para o braço, e vai para a região cefálica. O tronco braquiocefálico emite a artéria carótida externa esquerda, artéria carótida comum esquerda e artéria carótida comum direita. Logo depois, ele emite um ramo um pouco mais profundo que se bifurca. Aqui, ó, ele se bifurca. Esse aqui é o tronco costo-cervical. Tronco costo-cervical. Depois ele emite um outro ramo, a artéria ainda braquiocefálica. Emite um outro ramo, que é chamado de artéria vertebral, e continua como artéria subclávia direita. Então, da mesma forma que a gente tem essa subclávia esquerda, a gente tem a outra artéria subclávia direita. A artéria subclávia direita, ela vai emitir três ramos. Um que vai para a região cervical, um que vai para a região do braço e um que vai para a região torácica. Então, esse ramo que vai para a caudal, para a região do tórax, é a artéria torácica interna. Esse ramo mais calibroso, contínuo com a artéria subclávia direita, é a artéria axilar. Depois ela vira artéria braquial. E esse mais cranial é a artéria cervical superficial. Então aqui foram os ramos da artéria braquiocefálica. Aqui, voltando para o arco aórtico, a gente tem a artéria subclávia esquerda. Deixa eu liberar ela. Artéria subclávia esquerda. A artéria subclávia esquerda vai emitir primeiro um ramo que vai em sentido cranial para as vértebras. A gente chama de ramo de artéria vertebral. Depois ele emite esse tronco, que é o tronco costo-cervical. Tronco costo-cervical, que ele se bifurca e entre essa bifurcação existe uma costela passando. Tronco costo-cervical. No tronco costo-cervical, ele vai continuar com a artéria subclávia esquerda e vai se trifurcar igual na subclávia direita. Então, o ramo mais cranial, que é o cervical superficial, esse ramo mais espesso e calibroso, que é a artéria axilar esquerda, e esse em direção ao tórax, paralelo ao que a gente comentou agora há pouco, é a artéria torácica interna esquerda. Continuando aqui na região da aorta descendente, aqui a gente vê ramos torácicos, ramos que vão irrigar o esôfago, o mediastino, a traqueia, vão liberar daqui da aorta descendente, passando o hiato aórtico, essa passagem aqui, a gente vai ter a artéria celíaca. A artéria celíaca, que emite três ramos. A artéria celíaca emite três ramos. Um se encaminha em direção ao baço, que é a artéria esplênica. O outro em direção ao estômago, que é a artéria gástrica esquerda. E o outro ramo em direção ao fígado, que é a artéria hepática. Então, artéria esplênica,
artéria gástrica esquerda e artéria hepática. Imediatamente caudal, a gente tem a aorta abdominal emitindo essa artéria bem calibrosa que vai para o mesentério. Então, é chamada de artéria mesentérica cranial. Artéria mesentérica cranial. Após a artéria mesentérica cranial, nos carnívoros, a gente vai ver a emissão dessa artéria abdominal cranial, que vai ter um ramo que vai para o diafragma, que é chamado de artéria, que aqui não dá para ver, que é a artéria frênica caudal, e um ramo que vai em direção à adrenal. Então, aqui tem a glândula adrenal. O rim esquerdo foi removido, ele ficaria nessa região. Então, imediatamente caudal, a artéria abdominal cranial, a gente vai ter as artérias renais. Então, aqui a gente tem a artéria renal esquerda e no outro antímero, um pouco mais cranial, a gente tem a artéria renal direita. A artéria renal direita, ela, via de regra, ela é cranial à esquerda. Seguindo no sentido caudal, a gente vai encontrar essa artéria, que é a artéria circunflexa ilíaca, dos dois lados, 2 antímeros, um para a esquerda e o outro para a direita. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Deixa eu esticar ela aqui que vai dar mais. Pronto, agora dá para ver. Um ramo aqui onde eu estou puxando e o outro indo para o antímero esquerdo. Essa aqui é a artéria circunflexa ilíaca. Aqui, bem ventralmente, a gente tem uma artéria ímpar, que é a artéria mesentérica, aqui ó, artéria mesentérica caudal. E igual tem a mesentérica cranial, aqui, a gente tem a mesentérica caudal, aqui. Caudalmente, a gente tem a emissão dessa artéria, já que finalizando a aorta, que é a artéria ilíaca externa, que depois ela vai para a região do membro pélvico e vai mudar de nome, vai continuar como uma artéria femoral. Ela vai ter uma ilíaca externa do lado esquerdo e a outra do lado direito. Aqui a gente consegue ver um pedacinho dela. Depois ela se bifurca numa ilíaca interna esquerda e interna direita. Ilíaca interna esquerda e interna direita. E depois ela continua com um ramo bem fininho, chamado de artéria sacral mediana. Vamos ver se aqui a gente consegue ver. Aqui, ó. Artéria sacral mediana. Então aqui, ó, ilíaca externa, ilíaca interna, artéria sacral mediana. Ilíaca interna do outro antímero e externa do outro antímero. E aqui a gente conclui os ramos da aorta.